Fazendo um pouco o advogado do diabo aqui, dá pra gente também dizer que tem um certo esquema de compra de voto também com o lance do orçamento secreto aqui também, acontecendo agora, né? Esse sistema do orçamento secreto é um sistema de concessão de emendas parlamentares. Vamos explicar isso para quem está em casa nos assistindo. O orçamento ele é feito pelo Poder Executivo. O Poder Executivo manda esse orçamento para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, esse orçamento que tem tudo que entra, toda a receita do governo e tudo que é gasto pelo governo, ele pode ser emendado pelos parlamentares, pode ser mudado. E esse processo de mudança se chama emendas parlamentares. Você tem diferentes tipos de emendas parlamentares. Você tem a emendas de comissões, você tem emendas de bancadas, emendas individuais de cada parlamentar e emendas de relator. Quando a gente fala de orçamento secreto, a gente está falando das emendas de relator. Já existe há muito tempo a prática de emendas desses tipos todos de emenda. As mais famosas são as emendas individuais. O presidente, os congressistas, eles sempre tiveram a possibilidade de indicar um valor, um determinado número de emendas para destinar recursos para a sua realidade local. Então, um deputado ou um senador... 1 milhão e pouco, né? Hoje está em 16,3 milhões o valor das emendas por parlamentar. Então falei uma merda gigante. Não. Mas um deputado... Muito, não. Ó, já tá fazendo a lição de casa, hein? Tá certo. Tem que fazer e tal, tudo direitinho. Ele tem que saber, mas eu não precisa. Então, Mas eu vou copiar aqui também, viu? Porque eu não pesquisei tudo isso aí direitinho ainda não. O deputado ou senador ele pode levar valores para os seus municípios, para a região que ele atende, de acordo com as necessidades do local. Essa seria uma forma, pensando no bom lado das emendas, de o parlamentar que conhece a realidade local estar destinando valores do orçamento para atender necessidades dos locais que ele conhece. A ideia é boa. A ideia pode ser usada para uma boa finalidade, mas na prática, essas emendas individuais, elas eram utilizadas em grande medida para que o governo conquistasse governabilidade. Então, o governo dava emendas individuais para parlamentares, deputados, senadores, em troca do seu apoio. E aí o parlamentar ia lá na sua base eleitoral e destinava emendas para determinados projetos ou cidades em troca de votos. Eram duas práticas clientelistas. Então, uma prática clientelista em que o governo tratava os deputados e senadores como seus clientes, em troca de benefícios, e o deputado e senador ia para sua base e entregava aquelas emendas em troca de benefícios. Em 2019, 2020, houve uma emenda à Constituição que transformou aquelas emendas individuais dos parlamentares, que eram usadas para conquistar a governabilidade, como emendas impositivas. O que isso quer dizer? Aquelas emendas individuais elas se tornaram obrigatórias. Então, o parlamentar ele tem direito de destinar, independentemente da vontade do governo, 16,3 milhões para suas bases. Então, não existe mais aquela possibilidade do governo usar aquelas emendas impositivas. Parece mais justo, mas o governo, a presidência, perdeu um instrumento de governabilidade. Num mundo ideal, em que o Congresso votasse de acordo com aquilo que acha justo e certo, tudo bem. Agora, num mundo real, em que o Congresso vota e apoia o governo de acordo com uma ideia de toma lá da cá, de troca de benefícios, quando o presidente perde esse instrumento de governabilidade, ele fica sem o instrumento para ele conseguir formar uma maioria. Aí, isso eram as emendas individuais. A gente ainda não chegou no orçamento secreto na emenda de relator. Aí, o que se faz? O governo, percebendo que ele não consegue mais usar esse instrumento de governabilidade, que eram as emendas individuais, ele cria uma outra possibilidade de destinar recursos, que são as emendas de relator. Grande parte do dinheiro daquele orçamento do governo, ele tem uma destinação obrigatória. Então, ele vai obrigatoriamente para pagar juros da dívida, ele vai obrigatoriamente para pagar previdência social, ele vai obrigatoriamente para verbas de educação, de saúde, por vinculação constitucional, e tem uma parte desse dinheiro que fica solta, que ele tem uma discricionariedade na forma como ele vai investir. E ele vai investir por meio dos ministérios. Aí, o que o governo fez? O governo passou a dizer o seguinte, olha, em troca do apoio de vários parlamentares, ele vai permitir que parlamentares eles indiquem obras e destinos dos recursos para os ministérios investirem naquela destinação específica. Então, em tese, olhando pelo lado bom das emendas, vamos olhar para que as emendas foram criadas. Aqueles parlamentares, conhecendo as necessidades do local, da sua região, do seu município, do seu estado, eles vão identificar quais são as necessidades mais importantes, eles vão indicar para o governo, para os ministérios que vão destinar os recursos para aqueles lugares. Então, só que aquilo acabou se tornando instrumento de governabilidade, como eram as emendas individuais. Então, o problema das emendas de relator
O primeiro problema das emendas de relator é o mesmo problema que tinham as emendas individuais. Foi só uma reposição desse instrumento de governabilidade. Num livro sobre corrupção e democracia, salvo engano, da Fiona Macaulay e do Timothy Power, eles colocam que é importante que o presidente tenha instrumentos de governabilidade para não acabar descambando num mensalão e num petrolão, na compra de apoio parlamentar. Agora, esse orçamento secreto, ele tem um problema adicional, que é a falta da transparência dos critérios pelos quais as emendas são concedidas aos parlamentares e falta de transparência sobre quais são os parlamentares que pediram indicação daquelas emendas para o destino. Segundo o Tarcísio, esse segundo problema aí foi vencido. Parece que agora precisa dizer quem é. A partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é preciso dizer quem é, mas não necessariamente são indicados quem são os parlamentares. Pode indicar como um pedido de um terceiro. Não necessariamente é do parlamentar. E o governo, quando ele faz esse sistema, ele está usando a velha prática das emendas parlamentares para conquistar a governabilidade. Agora, em tese, é tudo legal, não tem nada de errado, a não ser que lá no destino, no município lá do Maranhão, no municípiozinho, exista corrupção, mas isso o governo não controla, porque quem vai investir o recurso é o município lá do Maranhão. E esse município do Maranhão, se ele desviar recurso, pode estar conluiado com o parlamentar que indicou a destinação dos recursos. Mas essa é uma coisa que vai ser fiscalizada do mesmo modo como é fiscalizada toda a destinação de recursos no governo. Você tem uma transparência sobre para onde vai os recursos, e isso é sujeito ao escrutínio público, ao controle do Tribunal de Contas do Estado, da União. O que falta nesse orçamento secreto? O que falta, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu consegui estudar esse assunto, é transparência sobre qual é o parlamentar que indica a emenda e transparência sobre qual o critério que o governo utilizou para alocar determinados valores e emendas em relação a determinados parlamentares. Entendi. Mas aí eu vou dizer o seguinte, eu vou acompanhar aqui a crítica. Precisa ter transparência absoluta de quem faz indicação. E o grande problema realmente é na ponta ter um desvio do dinheiro, apropriação do dinheiro pelo parlamentar, que estou colocando hipoteticamente, pelo parlamentar ou pelas pessoas beneficiadas. A gente já teve no passado a Operação Sanguessuga. O pessoal às vezes se esquece. Teve uma Operação Sanguessuga, não foi minha essa, foi uma da Justiça Federal lá atrás, em que envolvia desvio em compra de ambulâncias, né, em emendas parlamentares. Não tinha na época orçamento secreto, mas parlamentares indicavam valores para compra de ambulâncias nos municípios. Numa grande investigação, não lembro qual ano que foi exatamente, você falou que as ambulâncias não existiam ou eram superfaturadas. Então, os instrumentos de controle devem existir. E o orçamento secreto, um grande problema dele, além dessa falta de transparência e o risco de desvio lá na ponta, tá? Que a gente também não pode dizer que é generalizado, porque só estou dizendo que pode acontecer, tem que ter investigação. O grande problema é que ele retira do governo federal a capacidade de fazer grandes investimentos, com critérios, vamos dizer assim, um pouco mais técnicos e planejados. Porque o dinheiro que o governo federal pode gastar no orçamento já é pequeno, porque a maioria dos recursos vão para aquelas despesas obrigatórias. Vasta maioria, né? Pagamento de juros, pagamento de pensão, aposentadorias, pagamento de funcionário público, despesas obrigatórias. E o que tem, que é pouco já, boa parte com esse orçamento secreto, está sendo a destinação definida pelos parlamentares individualmente. Não é nem o Congresso como um grupo, mas pelos parlamentares individualmente. E é natural que você vá atender os seus interesses paroquiais. E às vezes tem destinações positivas. Eu já vi emendas parlamentares sendo utilizadas para reformar o hospital público, para dar dinheiro para instituições de caridade, bem aplicado e bem feita a coisa. Mas você pulveriza aqueles recursos quando às vezes você precisa ter investimentos maiores que precisariam ser concentrados. Agora, não podemos também comparar, e essa é uma equiparação equivocada, o orçamento secreto com aquilo que foi o mensalão. Mensalão era pagamento de suborno, só suborno mesmo, para parlamentares federais darem apoio ao governo do PT. Ali não tinha nada de emenda parlamentar que poderia ser desviada. Era suborno pura e simplesmente, paga periodicamente. Não podemos também comparar o orçamento secreto com o Petrolão, que era loteamento da Petrobras para obtenção de suborno para diretores, para partidos políticos e agentes políticos. É diferente você dizer,
um recurso orçamentário está indo pelo orçamento secreto sem transparência e com risco de desvio. É diferente de você dizer, está sendo pago suborno diretamente a um parlamentar. Então tem uma diferença notável aí. Não estou dizendo que concordo com o orçamento secreto. Eu, como senador, não vou utilizar esses recursos. Eu acho errado, por uma questão de princípio. Tá? Tanto porque eu acho que existe uma certa cooptação de voto e a maioria parlamentar não deve ser formada dessa maneira, tem que ser por princípio, por projeto. E do outro lado, esses riscos também desviam, embora uma emenda parlamentar minha, eu teria o instrumento de cobrança para evitar qualquer espécie de desvio. Então eu sou contra o orçamento secreto, mas não pode equiparar mensalão e petrolão, que são casos puro e simples de suborno, com uma possibilidade de desvio de recursos mediante orçamento secreto. Eu concordo totalmente com o Sérgio e complemento. O mensalão não era só pagamento de suborno. Porque o dinheiro que era utilizado para pagar suborno, para enriquecer, para reinvestir em campanha, era o dinheiro que já vinha desviado dos cofres públicos. Eles desviavam de dois jeitos. Ou eles desviavam e vinha esse dinheiro por meio de contratos superfaturados com empresas de publicidade, que é o que era chamado de Valério-duto, ou outra parte do dinheiro era gerado a partir de empréstimos fraudulentos de bancos. Você quer ir ao banheiro, cara? Não, eu vou, mas eu pensei aí, mas eu talvez fale alguma coisa. Tá bom. Legal. Desculpa. Tá. Então, quando você olha... Não era pra falar, né? Ao vivo aqui, olha só. Não, é número 1 ou número 2? Que eu quero é que vocês fiquem desconfortáveis. Então, Não, Igor pergunta, número 1 ou número 2? Então você não tem... quero saber. Então você tem, no mensalão, dinheiro desviado, dinheiro que é desviado por contratos superfaturados de publicidade, o Valério-duto, ou dinheiro que já é fruto de pagamentos de propinas por meio de empréstimos fraudulentos de bancos, que geram um grande recurso, mas que já é recurso que tem origem criminosa. E aí você tem 3 destinos espúrios. O primeiro destino, a compra de votos, era o mensalão. Você tem o segundo destino, gente botando dinheiro no bolso, o enriquecimento ilícito. E você tem um terceiro destino, o financiamento de caras campanhas eleitorais dentro de um projeto de perpetuação de poder. Então, isso é um esquema criminoso, fraudulento, um ataque à democracia, uma subversão da democracia. Quando você está falando de orçamento secreto, você está falando de um mecanismo usado dentro da lei para governabilidade que pode e deve ser aperfeiçoado por meio de transparência e de controles. E eu estou totalmente com o Sérgio. Deve ser suprimido. A minha opinião é o seguinte, o que a gente precisa fazer nesse país também é uma reforma política, para que a gente tenha no Congresso maioria, decisão política. Por exemplo, partido X e partido Y apoiam ou são oposição ao governo. Precisa ter voto distrital, acho importante, né, para corrigir uma grave distorção. E eu acho que o orçamento secreto, doutor, na minha opinião, tem um problema em si, que é você transferir um volume enorme de dinheiro para a decisão de alocação pelos parlamentares individualmente, o que você quebra um pouco a racionalidade, além dessa história da cooptação. E também acho assim, se tiver desvio na ponta, estava até tendo uma investigação da PF e tal, etc. Sim. Né? E não estou dizendo que é generalizado, não tem como fazer esse juízo de afirmação, mas se tem desvio na ponta, tem que ser punido. Bandido é bandido. Seja do mensalão, seja do petrolão, ou seja, eventualmente, quem se apropriar de recursos de emendas parlamentares, seja do orçamento secreto ou de qualquer outro sistema. Bandido tem que ser preso. A bandido é na cadeia, não tem que a gente passar o pano para ninguém nessa história, entendeu? Entendi. Mas eu acho que o orçamento secreto em si reflete um problema mais profundo nosso, que é a necessidade de fazer uma reforma política que está fora hoje da agenda, que é lamentável. Eu vi até algo que me chamou a atenção, eu tô entrando na política agora, entendeu? Tem coisa que você vai aprendendo e tal. Mas, por exemplo, os deputados lá, né, que concorriam no Paraná, que eram do meu partido, União Brasil, como você não tem esse voto distrital, eles têm que fazer campanha no estado inteiro. E é um absurdo. Às vezes o deputado lá de uma região de Pato Branco, né, tem a base regional dele em Pato Branco. Qual de vocês que é de Pato Branco? Da grande Pato Branco, internacionalmente conhecida como White Duck City. Né? Garoto, tá. Assim. Eu posso fazer só. Eu sei que antes de você continuar, só para. Falar de Pato Branco. Falar bem de Pato Branco, falar bem. Exatamente. Agora... Mas só para complementar, Sérgio, dizendo que eu não discordo, não, eu concordo com o que você disse. Eu complemento em 2 pontos muito rapidamente. Primeiro, essa crítica que se faz em relação ao orçamento secreto, ela vale também para as emendas individuais.
você tira da mão do gestor público, que tem que fazer política pública em cima de evidência e que conhece os dados de saúde de todo o Estado, a possibilidade de gerir recursos públicos, tira da mão dele e distribui para uma série de deputados e senadores que não necessariamente vão gerir de acordo com política pública em cima de evidência e vão levar para a sua base para fazer clientelismo. Agora, essa é a primeira complementação que eu queria fazer. Segunda complementação, ou seja, a primeira esse problema existe não só para o orçamento secreto, esse problema existe também para emendas individuais. Tá. A segunda complementação que eu queria fazer Rapaz, esqueci. Ele quer fazer... Na verdade, tudo era um subterfúgio para fazer de Pato Branco. Na verdade, eu tava falando, queria dar o exemplo. Vai voltar já. Relaxa que acontece comigo pra caralho também. Vai voltar já. O exemplo nem era dele. Tem um deputado que foi eleito, deputado estadual, Luzinho Guerra, lá de Pato Branco, um político que tem tido uma carreira brilhante, foi reeleito agora, um íntegro, honesto e muito competente, tá? Mas eu via, por exemplo, ele ter que fazer campanha. Ele é de Pato Branco, da região dele, tinha muito voto lá. Mas para você ser eleito no Paraná, daí você tinha que fazer campanha em todas as cidades, tinha que fazer lá no Noroeste, 300 quilômetros de distância. Isso encarece as campanhas e, o que é pior, gera uma concorrência dentro do próprio partido. Porque os deputados, os candidatos do União Brasil, que é o meu partido, para deputado federal, como nenhum deles tem uma área específica de atuação, né, que eles podem colher voto em todo o estado, na prática eles estão competindo um contra o outro. Então você tem uma falta de racionalidade do sistema, que poderia ser corrigido com o voto distrital. Quão longe a gente está de uma reforma como essa, cara? Ele tem que voltar para a agenda, né? Tem que voltar para a agenda política, agenda pública. O fim da reeleição é importante. O fim do foro privilegiado. Não é porque eu fui eleito senador agora que eu vou defender privilégio de político, não. Tem que acabar com o foro privilegiado. É um benefício que não se justifica, é uma blindagem para gente que faz coisa errada. E é uma afronta, na minha opinião, Igor, ao cidadão comum. Que o cidadão comum não entende isso. Por que o político só pode ser processado lá no STF e quando quer o Procurador-Geral da República? E se não quiser? E se o Supremo não fazer lá o seu trabalho? Né? Tem que ser todo mundo ser tratado igual. Então precisa, voto distrital, fim de reeleição, fim do foro privilegiado, e aí já entrando na pauta de combate à corrupção, prisão em segunda instância. A gente precisa voltar a ter uma agenda ambiciosa de reformas para o país, reforma tributária, reforma administrativa, precisa fazer as coisas funcionarem nesse país. Né? Quanto tempo que a gente está nessa história aí que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega, né?